Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Mateus do capítulo 4 ao capítulo 6. A respeito da oração dominical, o Pai Nosso, permitindo o Senhor, logo faremos uma série de mensagens. Assim, eu deixo de lado neste momento. A respeito da tentação, nós temos já no nosso espaço no YouTube uma mensagem. A mesma coisa acontece com as bem-aventuranças, mas nesse caso nós temos uma série de mensagens lá no YouTube. Naquele tempo nós ainda não tínhamos o podcast. Lá nós temos 10 mensagens sobre o tema das bem-aventuranças, em uma playlist, e eu recomendo essas mensagens. De qualquer forma, ao acessar a mensagem no podcast ou no YouTube, esta mensagem que você está acompanhando agora, se você procurar na descrição, você vai encontrar os links para essas mensagens recomendadas. No caso, sobre a tentação, o link direto para a mensagem, e no caso das mensagens a respeito das bem-aventuranças, o link para a playlist. Nos dois casos no YouTube. Se você estiver assistindo esta mensagem ou ouvindo esta mensagem a partir de uma recomendação em rede social, aplicativo de mensagem ou blog, você vai ter que acessar a mensagem no local original. Quem está ouvindo no podcast e quem está assistindo no YouTube. Nesse espaço, lá no podcast ou no YouTube, aí sim você encontra os links para essas mensagens, para a tentação, a mensagem direta, e para as bem-aventuranças, o link para a playlist no YouTube. Você vai encontrar então esses links recomendados lá na descrição da mensagem, no podcast ou no YouTube, desta mensagem que você está acompanhando agora. Eu acredito que essas mensagens recomendadas podem sim ajudar na nossa meditação de capa a capa, nessa mensagem que nós estamos fazendo por conta do desafio de leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial. E por isso então eu faço a recomendação dessas mensagens. Você pode acessá-las em um outro momento, ou até em vários momentos, como por exemplo no caso das mensagens a respeito das bem-aventuranças. Se você não assistir as 10 mensagens numa sequência, volte quantas vezes quiser, tanto para completar, ou se assistir, para assistir quantas vezes assim entender. E quando, claro, sair a mensagem a respeito da oração dominical, você pode acompanhar. Nesse caso vai estar tanto no YouTube como no podcast. Acredito que será também uma sequência de mensagens, algumas mensagens a respeito da oração dominical. Dessa forma, apesar da nossa mensagem então se tornar menor por conta desses textos que serão incluídos em outras mensagens, essas algumas já recomendadas e outras que ainda pretendemos fazer, permitindo o Senhor, na verdade, se fosse para falar sobre cada um desses pontos, essa mensagem ficaria muito maior. Na verdade, ela se torna menor e, de qualquer forma, ela acaba sendo, acredito eu, a maior mensagem dessa sequência. Porque aí nós vamos somar também o tempo das outras mensagens recomendadas sobre a tentação e as 10 mensagens sobre as bem-aventuranças, e ainda nem sei qual será o tempo e a quantidade de mensagens a respeito da oração dominical, do Pai Nosso, sobre as mensagens que nós ainda vamos fazer, permitindo o Senhor. Então, nós ainda nem temos ideia. De qualquer forma, esta mensagem, agregando todas essas outras opções, acaba se tornando a maior mensagem dessa nossa sequência de capa a capa. Mas nesta mensagem aqui, deste momento, eu ainda posso falar algumas coisas e nós podemos meditar juntos a respeito de toda a apresentação de Jesus sobre a lei, que ele mesmo confirma que não é revogada. Ainda que mantida, Jesus faz algumas interpretações que parecem acrescentar algumas ideias. Neste momento é bom lembrar do texto do Evangelho de João: veio para o que era seu, a lei não está revogada, mas os seus não o receberam, e a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
E aí então nós temos a sequência do texto do Novo Testamento quando nos alcança, e nós temos então uma interpretação diferente, em que nós somos alcançados, nos tornamos filhos de Deus, porque cremos no seu nome, reconhecemos e anunciamos, e então podemos viver de acordo com a vontade do Senhor, orientados pelo Espírito Santo e não preocupados com detalhes a respeito da lei. Mas neste momento ele está falando com os seus, é antes da crucificação, é antes dos seus não o receberem, ele ainda está falando com os seus. Neste momento tudo isso vale. E aí então parece que ele está ampliando algumas ideias quando ele faz a explicação da lei, mas não é exatamente assim. Se nós pararmos para avaliar adequadamente, não é exatamente isso não. Ficar no mero ritual, apenas na letra fria da lei e dizer que fez o certo, pode até não ser errado, pode até ser realmente tido como certo na observação fria do que se executou. Mas no relacionamento com o Senhor, a ideia nunca foi apenas repetir os atos literais da lei, não é mesmo? Nós já falamos bastante a respeito disso. O Senhor sempre, mesmo tendo a letra da lei, sempre procurou um coração contrito e quebrantado. Sempre ia além da mera observância de uma questão legal. E Jesus apresenta exatamente isso, por isso que eu disse, parece que ele está ampliando, mas na verdade ele está apresentando o que sempre foi. O adultério, ele pode até mesmo ser apenas configurado no ato físico em si, mas Jesus deixa claro que ele vai além disso. A cobiça, que não é apenas na questão sexual, mas para qualquer coisa que seja próximo, também na questão sexual, mas envolve todas as outras coisas, ela pode ser confirmada na letra fria da lei apenas quando a pessoa tomou posse, porque daí ela confirma o que ela tinha de intenção. Aí você pode dizer, realmente queria, não é? Tá vendo? Porque fez. Antes de fazer, você pode dizer que queria, a pessoa pode dizer que não, porque não tem como provar o que a pessoa está pensando. O Senhor sonda o coração, então é isso que Jesus está dizendo. O Senhor sabe que você já queria mesmo antes de você executar, mesmo antes de ser possível provar diante dos olhos humanos o que você tinha esse desejo. E aí Jesus diz que já está errado o simples fato de desejar ou de alimentar esse desejo. Talvez o processo inicial seja a tentação, que fica então mais uma vez a recomendação: assista aquela mensagem que está no YouTube sobre a tentação, e que a descrição da mensagem no podcast ou no YouTube tem o link para ela. Aí você vai entender melhor essa questão que nós estamos falando aqui. Mas eu posso fazer um pequeno resumo muito breve. Todos nós podemos passar por uma tentação, mas dar vazão a isso, alimentar a tentação, ir além desse momento inicial onde houve um impacto momentâneo a respeito de alguma coisa, aí sim mostra a cobiça, de fato. E aí não precisa nem mesmo tomar posse para valer diante do Senhor o seu intento, o seu desejo. Ele já sabe o que está no seu coração. Talvez o primeiro impulso aconteça com todo mundo, mas dar vazão a isso, continuidade a isso, esse é o ponto que nós temos que tomar cuidado. Mas aí você assiste a mensagem a respeito da tentação para poder ir além nesse entendimento. Era preciso orar e ajudar as pessoas. Mas Jesus diz que essa preocupação com mostrar que segue a lei, que faz as coisas certas, na verdade caminha para o erro. Ficar tentando mostrar que faz o certo, na verdade está encaminhando para o erro. Ainda que se deva sim fazer o certo, e não vai ser errado em si o fazer o que a lei manda fazer, o fato de ter que ficar mostrando que cumpre a lei, para mostrar a sua justiça diante dos homens, isso sim é que caminha para o erro, que encaminha para o errado. E Jesus diz que nós podemos sim, até mesmo ter um reconhecimento das pessoas que podem olhar e achar que estamos fazendo tudo certo, e o Senhor olhar e dizer, não está não. As pessoas podem achar uma coisa, a representação do que nós estamos fazendo está dentro do que a norma regimental diz, mas o Senhor olha de lá e fala, eu estou vendo teu coração, cara. Não é bem assim aí não, né? Então, a ideia de cumprir a lei não é para agradar apenas as pessoas, para que as pessoas vejam, mas
para agradar ao Senhor, para buscar a sua presença e a sua vontade. Se ao fazer agradamos as pessoas, mas perdemos a dimensão do entendimento da parte do Senhor, algo está errado. Mesmo que o ato não seja necessariamente errado, seja até mesmo recomendado, e nós estejamos fazendo exatamente o que a letra diz que deve ser feito. Mas se o Senhor olha no nosso coração e fala, não estou vendo compromisso com isso, então está errado. Aí Jesus diz que não é para se preocupar com as pessoas notando as coisas que nós fazemos. É para ter um compromisso com o Senhor, fazer essas coisas por compromisso com o Senhor. Claro que é melhor que as pessoas notem as nossas boas ações e que elas sejam verdadeiras diante do Senhor, porque aí nós temos a questão do testemunho, e ele é também importante. Então, é uma questão muito interessante essa. As instruções, as ilustrações no texto a respeito de luz e sal confirmam isso, que o testemunho é importante. E as pessoas então vão notar sim quando nós fizermos as coisas. A crise não é as pessoas notarem, mas é querer ser notado, fazer apenas para aparecer e não por compromisso com as coisas do Senhor. Quando as pessoas descobrem, notam, isso é testemunho. Agora, nós tomamos o cuidado para não ficar simplesmente fazendo para que as pessoas vejam. Agora, se nós fazemos apenas para as pessoas verem, isso está errado. Então, o problema não é o outro notar ou descobrir alguma coisa que nós fazemos. Isso servirá de testemunho. Mas o problema é quando nós queremos que isso aconteça e fazer tudo para que as pessoas notem, sem, na verdade, ter um compromisso real com o Senhor, apenas para aparecer diante dos olhos das pessoas. Isso não é adequado, isso não é legal, de acordo com o que Jesus fala. Essa coisa de notoriedade ganhou uma certa dimensão gigante com as redes sociais. Parece que ter muitos seguidores, ter muitos amigos, curtidas, comentários, compartilhamentos, parece que então quando tudo isso acontece, a pessoa tem boa notoriedade, se tornou um influencer digital, ela tem razão no que ela fala, está certa, ou qualquer coisa assim. Será que isso é verdade? Se nós pensarmos nos personagens bíblicos, se eles tivessem redes sociais, eles foram perseguidos no seu tempo. Ainda que as pessoas dissessem, mas se fosse no nosso tempo nós não perseguiríamos, os próprios que disseram isso no tempo de Jesus, acabaram perseguindo Jesus. Então as pessoas sempre têm a impressão de que não vão fazer, mas acabam fazendo. Será que os personagens bíblicos não seriam perseguidos na rede social? Será que as pessoas não fariam até mesmo uma perseguição acreditando fazer a vontade do Senhor, como muitos dos perseguidores naqueles dias faziam? Aqueles que perseguiam, às vezes, faziam por maldade, é fato, faziam porque queriam outra coisa totalmente diferente. Mas alguns acreditavam que estavam fazendo a vontade do Senhor. E como estavam longe do discernimento do que realmente era a vontade do Senhor, acabavam perseguindo achando que estavam fazendo certo. Por isso eles perseguiam, não simplesmente porque queriam a maldade ou porque queriam outra coisa, mas porque acreditavam que a vontade do Senhor estava sendo desrespeitada naquilo que o personagem bíblico falava ou fazia. Quando na verdade o que ele falava ou fazia vinha do Senhor. Então, eles estavam errados na interpretação, no discernimento. E perseguiam por conta disso. Talvez nos nossos dias acontecesse a mesma coisa. A gente continuaria achando que não faria, mas continuaria correndo o risco de fazer igualzinho, porque algumas vezes se faz isso pensando que está fazendo certo, mesmo estando fazendo errado. Realmente, eu não sei se a notoriedade das redes sociais mostra tanto seriedade como verdade. Pode até mostrar, é verdade. Mas não sei se ser popular mostra realmente que tem seriedade com a palavra. Como eu disse, pode mostrar, mas não é regra que mostre. Pode ser que na verdade esteja completamente diferente disso. Para encerrar hoje, eu gostaria de meditar a respeito do cuidado do Senhor. O texto nos diz para não nos preocuparmos com o que comer ou com o que vestir. Quem sabe nos nossos dias seria o como pagar as contas. Desde que você não exagere também em muitas compras, na verdade, em muitos gastos. Bom, a questão de não se preocupar não é simplesmente porque você não vai ficar preocupado como que as coisas vão acontecer. Você não se preocupa porque tem compromisso com a palavra. E quando você não tem compromisso com a palavra, você se mostra preocupado.
A economia, é claro que ela é importante e é necessária, mas ela não pode ser definida como a principal coisa a ser buscada. O cuidado do Senhor é mais importante, ainda que nós tomemos cuidado com a economia, ainda que façamos a nossa parte para cuidar da economia. Nós não podemos achar que ela é mais importante, porque ainda que façamos tudo certo e tudo pareça encaminhar da melhor forma, se não for o Senhor, não adianta nada. Então nós temos que ter o cuidado do Senhor como o mais importante. Nós devemos então ficar apenas esperando cair do céu? Bom, se o Senhor mandar fazer isso, sim. O maná prova isso, era só esperar cair. Elias viveu uma situação assim perto do riacho. Era só esperar. Os corvos traziam carne para ele, traziam comida para ele. Então, se o Senhor mandar esperar, sim, nós ficamos apenas esperando. Mas nós não devemos tentar o Senhor. Ideia confirmada na mensagem a respeito da tentação de Jesus. Logo, nós não fazemos a nossa parte apenas esperando cair do céu. Nós podemos sim fazer a nossa parte se o Senhor não mandar ficar apenas esperando. Mas aí então entra essa ideia do Salmo 127. Nós fazemos a nossa parte, fazemos da melhor forma, mas se não contarmos com o Senhor, de nada adianta todos os nossos cuidados e os nossos melhores encaminhamentos. Então, nós confiamos no Senhor, quer seja para esperar cair do céu, porque Ele orientou assim, quer seja fazendo a nossa parte. Nós não andamos ansiosos, preocupados com como as coisas vão ser, porque nós confiamos no Senhor e que Ele está no controle de tudo. Se estamos fazendo a nossa parte, confiamos nele. E se Ele mandou esperar cair do céu, também vamos esperar nele do mesmo jeito e até mais. Então, a melhor coisa que nós fazemos é sempre confiar que o Senhor está controlando todas as coisas. Eu, então, não estou defendendo. No mundo atual, parece que você fala uma coisa, ou escolhe um lado, ou escolhe outro. Ou escolhe uma coisa, ou escolhe outra. Tem coisas que nós temos que escolher realmente, mas não é tudo. Nesse caso, eu estou dizendo que pode acontecer tanto do Senhor dizer para esperarmos, como pode acontecer de fazermos a nossa parte. Nas duas situações, esperando ou fazendo, nós confiamos no Senhor da mesma forma. Então, nós cuidamos da nossa parte, mas sem desespero. Como o texto diz, como os gentios fazem. Então, fazendo agora o ajuste, Jesus estava falando com os judeus nesse momento. Ele veio para os que eram seus. Ele estava falando com os judeus. Se nós fizermos a adaptação aqui, ele estava dizendo os ímpios, aqueles que não buscam a vontade do Senhor. Então, aqueles que buscam a vontade do Senhor, aqueles que confiam no Senhor, são aqueles para quem Jesus diz, não ficam preocupados com o que acontece. E os gentios nesse texto não são simplesmente aqueles que não são judeus, mas todos aqueles que não esperam no Senhor, que não confiam no Senhor. Nesse momento nós podemos fazer uma pequena adaptação ao texto, porque agora nós já vivemos o tempo em que todos aqueles que o receberam, já que os seus não o receberam, têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqueles que buscam a vontade do Senhor, esses confiam nele, acreditam que ele vai fazer. Aquele que fica preocupado, inquieto e como barata tonta, preocupado com tudo que pode acontecer, é aquele que não busca a vontade do Senhor. No texto seria o gentio, mas é aquele que não busca a vontade do Senhor. Jesus falou isso com todas as letras. Ir contra isso é não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é querer outras coisas antes do reino. Aquele que confia no Senhor espera até o último instante. Nesse caso, aí sim nós temos que escolher lado, ou confiamos no Senhor ou não confiamos. Como eu disse, há outras coisas que inventam que nós temos que escolher lado, mas às vezes nem é escolha, é simplesmente escolher a quem defender no erro. Não tem sentido. Não faz o menor sentido eu ter que escolher um lado, sendo que os dois lados têm erro. Eu tenho que escolher a verdade, eu tenho que escolher o certo. Aí sim, mas escolher defender um, sendo que o outro também erra, só porque um erra mais, o outro erra menos, isso não é escolha. Na minha opinião, isso não é escolha. A escolha é pelo caminho da vontade do Senhor ou não, por outro caminho qualquer. Eu não fico angustiado com como será, porque eu confio no Senhor. Eu posso até ficar inquieto vendo a hora passar, mas eu vou seguir confiando no Senhor até chegar a hora de pegar os últimos gravetos para fazer o último pão com restinho de farinha e azeite que eu tenho. E depois disso, mesmo que depois disso eu vá esperar apenas a morte, como foi aquela viúva quando encontrou com Elias. Porque se o Senhor quiser,
o profeta virá. E não vai faltar farinha, não vai faltar nada. E se ele tiver outros planos, a minha vida está nas mãos dele. E eu sei que ele faz o melhor. Qualquer que seja o resultado, ele faz o melhor. Qualquer. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.